No episódio de hoje, nós vamos conhecer 2 projetos voltados à gestão de resíduos sólidos que acontecem aqui em Maringá e que contribuem com 3 ODS, 11, 12 e 13. Na primeira semana de maio, aconteceu aqui em Maringá a 3ª edição do Encontro Lixo Zero Maringá. E para falar sobre esse evento, vamos conversar com a Gislaine Souza, que foi a coordenadora desse evento aqui em Maringá. Tudo bom, Gis? Tudo bem, Isabela. Gis, como que foi esse encontro e qual é o propósito desse evento? O Encontro de Lixo Zero é um encontro que tem o objetivo de trazer as boas práticas. Então, eu como embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, eu busco, junto com outras pessoas que também têm interesse no lixo zero, né, nesse conceito, buscar práticas que estão sendo feitas no município para empoderar e para divulgar essas boas práticas, para que a população fique sabendo dessas oportunidades de se fazer práticas que sejam mais conscientes e que sejam benéficas e sustentáveis para o meio ambiente. E nessa edição a gente trouxe algumas práticas muito interessantes que a maioria das pessoas não conhecem e que são feitas no município, que a gente pode fazer no nosso dia a dia, pode adotar. Então nós trouxemos práticas que empresas que fazem a compostagem de resíduos domésticos, eles coletam esses resíduos domésticos nas casas das pessoas. Uma proposta de coleta de resíduos de bituca, que é um resíduo extremamente perigoso e poluente, que muita gente não conhece esse perigo da bituca para o meio ambiente, e também sobre moda sustentável, sobre ações de educação ambiental. E todas essas práticas a gente tenta trazer em discussão o porquê é importante tratar o resíduo de uma forma consciente. E é interessante porque mesmo na pandemia, né, a gente foi se adaptando o formato desse evento, que antes era presencial, para um formato online. E o que é interessante é manter esses eventos de mostrar essas práticas na cidade, pôr em visibilidade isso, né? Com esse coletivo de pessoas em várias áreas, que às vezes parece que não tem nem conexão, mas que juntas têm esse objetivo em comum, seja em reduzir o resíduo, seja em conscientização, sensibilização, educação, né? Sim, é bastante importante trazer à tona essa discussão dos resíduos, porque nos municípios é um dos gastos que tem o maior volume. No Brasil se recicla muito pouco e a gestão precisa melhorar muito. Então, a média de reciclagem no Brasil é de 3%. Maringá tem um pouquinho maior de reciclagem, mas é importante estar sendo discutido essa temática, porque os municípios gastam, geralmente é o 3º gasto de uma prefeitura, os resíduos. Então, a população precisa entender que esse dinheiro que está sendo revertido para a gestão de resíduos, se for feito de uma forma correta, se a gente reduzir a geração, fazer uma separação correta, a gente vai estar gerando valor para o município e pode ser revertido para outras secretarias, ao invés dessa gestão mal resolvida. Esse encontro é Encontro Lixo Zero. Existem outros eventos como a Semana Lixo Zero. Sim. E todos eles fazem parte então do Instituto Lixo Zero. E eu queria que você comentasse então sobre o Instituto e o que é ser Lixo Zero. O que significa isso? Sim. O Instituto Lixo Zero Brasil, ele é uma aliança, ele é um braço, uma parte da Zero Waste Alliance, que é um órgão internacional que traz essa questão da discussão do conceito lixo zero. E o que é lixo zero? Não é produzir zero lixo, é basicamente zero aterro. Tenta-se destinar o mínimo possível para o aterro e que a matéria-prima que é extraída lá da natureza, que ela se transforme e seja reutilizada, reparada, ou que a gente recuse alguns itens, principalmente os de uso único, como copo plástico, que a gente usa por 30 segundos e
se não tem reciclagem, porque o material é um material muito leve, canudinho. Então tem vários itens que a gente pode deixar de utilizar, recusando, não comprando certos tipos de embalagem para reduzir a produção de resíduos. Então o lixo zero tem esse intuito de reduzir a geração de lixo, de resíduo, para que isso não vá para o aterro, que não gere esse impacto no aterro, porque um aterro é um local que tem uma série de problemas ambientais relacionados, né? Produção de gás, metano, CO2, além de, talvez, dependendo do tipo de manejo que é feito, infiltração no lençol freático, poluição das águas. Então é importante reduzir ao máximo a utilização do aterro e o lixo zero traz essa proposta. E Giz, para a gente concluir aqui nossa conversa sobre isso, quais dicas você pode dar para as pessoas assim começarem hoje um estilo de vida diferente, mais minimalista talvez, com mais aproveitamento, menos desperdícios? O que você diz? Porque assim, se a gente falar de um estilo de vida sustentável, lixo zero, parece uma coisa tão radical, tão distante, que às vezes, né, nem chega de uma forma tão simples para as pessoas, né, que podem ser atos cotidianos. Sim. Então, o que você dá de dica? A primeira coisa, assim, é que a gente não precisa ser 100% lixo zero, não ser lixo zero perfeitamente. É importante que todo mundo tente ser o lixo zero, porque uma margem maior de pessoas tentando ser lixo zero é mais importante do que todo mundo ser totalmente lixo zero. E uma das dicas para quem quer começar a pensar de uma forma mais consciente a respeito da produção de resíduos, de lixo no dia a dia, começa a repensar suas práticas diárias, principalmente recusando alguns itens, como eu falei, como canudo que não pode ser reutilizado. Então, adquirir um canudo, se for uma prática recorrente também, um canudo reutilizável, um copo que pode ser reutilizável, recusar o uso dos descartáveis e passar a adotar sacolas para ir ao mercado, sacola retornável, adquirir ou tentar utilizar itens que já tem para ser mais sustentável. E também tentar ser mais minimalista, menos é mais, tentar utilizar tudo que a gente tem de uma forma mais consciente, comprar menos e desperdiçar menos, tanto alimentos como roupas, qualquer item a gente pode tentar conciliar com o uso mais consciente, pensar no nosso consumo. Se realmente eu preciso daquilo para a minha vida, se eu estou consumindo aquilo porque a mídia está me influenciando ou se eu preciso mesmo daquilo lá. Giz, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo projeto, pela iniciativa desse encontro acontecendo aqui em Maringá. E no próximo bloco a gente vai conhecer a Bionex, que foi uma das empresas convidadas e apresentadas no Encontro Lixo Zero, que vem com uma solução para compostagem doméstica e empresarial. Fique aí que a gente já volta. Para falar sobre compostagem, vamos trocar uma ideia com o Vinícius Cauê, que tem uma empresa que coleta resíduos orgânicos e transforma em adubo. Tudo bom, Cauê? Tudo bom. O que é a compostagem? Tá, então Isa, a compostagem é um processo de decomposição natural da matéria orgânica. E qual que é a importância disso para o meio ambiente, para as nossas vidas, na nossa casa? Tá. Hoje a maioria dos resíduos que a gente gera é resíduo orgânico, né? E esse resíduo normalmente ele é encaminhado para aterro sanitário e no aterro ele tem diversos problemas que podem ser causados, né? Tanto com a emissão de gases quanto a criação do líquido, que a gente pode afetar a terra e as águas. Então esse é um dos maiores problemas em relação ao orgânico no aterro sanitário. Então a gente, enquanto pessoas que moram nas casas, nós geramos muitos resíduos orgânicos, né? Sim. Quase mais do que a metade dos resíduos da casa é orgânico. E hoje o único destino para isso, então,
é aterro sanitário, que no caso de Maringá também, né? Isso. Então a gente gera uma quantidade que é calculada de mais ou menos 1 quilo por dia de resíduo, né, no geral. Desse resíduo, a metade seria o resíduo orgânico, né? Uma parte é o reciclável e pouquíssima parte dessa quantidade é um resíduo que deveria ir para o aterro sanitário. E tem como as pessoas fazerem compostagem em casa hoje em dia? Tem. A importância da compostagem a gente já começa a ver por aí. Ela é o único processo que pode ser feito em casa, de reciclagem, né? Então, quando a gente pensa normalmente na reciclagem de materiais secos, né, papel, plástico, isso vai para uma recicladora, né? O resíduo orgânico a gente consegue fazer essa reciclagem em casa através da compostagem doméstica, né? Com uma composteira, com as minhocas e tudo mais. E aí que entra a empresa de vocês também, né? Porque eu ouço bastante pessoas com receio da compostagem, como se fosse uma coisa que vai feder, vai juntar bicho, vai incomodar, atrapalhar. E isso gera um bloqueio até para pesquisar sobre soluções que hoje dá para se ter compostagem dentro de apartamentos. Mas daí a empresa de vocês vem para falar, bom, a gente está aqui e faz por vocês. Exatamente. A compostagem doméstica ela foi criada, na verdade, para ser feita em apartamento, né? Então você pode fazer em apartamento, você pode fazer em residência, né? A Bionex surgiu justamente para isso. A pessoa ela tem essa preocupação com o meio ambiente, mas ela às vezes não tem tempo, ela tem esse receio de cuidar dessa matéria orgânica, então a gente faz esse processo de coleta, transforma em adubo para a pessoa e retorna esse adubo como uma forma de recompensa, né? No caso, vocês fazem então coleta tanto de empresas quanto de casas, né? Resíduos orgânicos empresariais e de casa. Exatamente, a gente faz a coleta tanto das residências com o nosso baldinho, ou quanto para planos específicos para as empresas, né? E daí, no caso, vocês então pegam esses resíduos orgânicos, levam até uma central de compostagem, que é vocês que operam. Qual que é o trajeto então desse resíduo, enquanto ele é só uma sobra alimentar, para ele voltar para a cadeia como um resíduo, um adubo? Tá, perfeito. Então a gente fornece o baldinho para a pessoa, para ela fazer a separação, né? A gente pesa esse resíduo porque normalmente a pessoa não tem ideia de quanto que é gerado, né? Então a gente faz essa pesagem justamente para isso, né? Para poder também no final do mês gerar um relatório para ela, falar, olha, a gente coletou 1 tonelada e essa quantidade aqui foi você que destinou para a gente, né? Então a gente leva ele para o nosso pátio de compostagem, a gente faz o processo lá que, como eu já te falei, é natural o processo, o que a gente faz é acelerar por meio de algumas técnicas, né? Então a gente deposita esse orgânico lá, faz todo o processo com a serragem, com a palha, e aí a gente retorna depois de algum tempo em forma de adubo para a pessoa que forneceu esse resíduo para a gente. E você já tem um valor de quantos resíduos foram reaproveitados, reciclados nesse processo desde o início? Tá, a gente está 7 meses mais ou menos. E a gente começou ali com 200, 300 quilos por mês e hoje a gente está na casa dos 955 quilos, chegando a 1 tonelada mensal ali de coleta de resíduos. E isso então, no fim, seria 1 tonelada que seria encaminhado para um aterro, que vocês transformam isso em terra, bem nutrida ainda, né? Exatamente. Então, quando a gente faz aquele cálculo da questão de quanto de resíduo que é gerado, a gente aqui na Bionex tem até uma brincadeira, né? Que a gente, o tanto de resíduo que é gerado no país, por exemplo, daria um estádio de futebol inteiro a cada 1 dia e meio de produção de resíduo, né? Quando a gente tira isso, metade orgânico, então a gente poderia resolver metade do problema na nossa casa. Então a gente tem essa brincadeira de que, a gente está reduzindo um estádio de futebol quase, né? De resíduo. Então a gente hoje já coletou cerca de 6 toneladas, mais ou menos, de resíduo nesses 7 meses de atuação. E então, só para explicar para o pessoal que está assistindo, como que funciona se alguém quiser contratar o serviço de vocês, por que deveria aderir a esse sistema, né, ao invés de encaminhar para o comum, que é o aterro, e quanto custa, como que funciona essa adesão com vocês? Tá, então a gente tenta sempre facilitar essa questão da coleta e da compostagem em si, né? Então, a pessoa que tem interesse de não enviar mais para o aterro sanitário, ela pode entrar em contato com a gente, né? A gente vai ver qual que é o melhor plano para ela, se ela gera a grande quantidade ou se é pequena quantidade. A gente faz a coleta toda semana ou a cada 15 dias. Isso vai depender da quantidade de resíduo que a pessoa gera,
né? Então ela entra em contato com a gente e ela fala, olha, eu gero mais ou menos isso, ou eu não tenho noção, vocês podem ver para mim quanto que eu gero. A gente pode começar com um plano quinzenal e depois, se eu gero muita coisa, eu posso passar para o mensal. Então a gente sempre tenta adequar isso à pessoa, e tanto para condomínio quanto para residência, né, ou para comércio, a gente tenta adequar exatamente essa coleta para o nosso cliente. Então a gente tem um plano quinzenal, que é um plano a cada 15 dias que a gente faz essa coleta, né? E aí tem um valor de R$40 a mensalidade dele. E a gente tem o plano de coleta semanal, que é o valor de R$50. E a gente tem alguns planos para condomínio. O pessoal quiser, de repente, fazer em maior quantidade, 10, 15 pessoas. Isso é um valor em conta também, né, para o pessoal fazer. A gente pode fazer, de repente, uma hortinha dentro do condomínio. Todo um processo que a gente consegue trabalhar para o pessoal que quer destinar esse resíduo de forma correta. E esse foi o programa de hoje e até a próxima!